Um amigo querido me fez a seguinte pergunta: Halley, se alguém está bebendo num bar e ele morre, ele vai para o céu? Eu disse para ele, mano, a sua pergunta já me mostra qual é a sua visão a respeito de Deus. Porque você consegue imaginar um Deus bom que envia alguém para o inferno porque estava num bar bebendo? Você acha que esse Deus é bom ou é um carrasco? E ele mesmo me respondeu: esse Deus é carrasco. Porque você veja, se um rei tiver um filho seu assassinado, ele pegará o assassino do seu filho e o executará. Talvez no máximo ele enviará este assassino para a masmorra e depois o irá executá-lo, irá mandar para a guilhotina. Mas agora, eu nunca vi, na história, nunca me chegou essa notícia de que um imperador, por mais perverso que seja, por mais mau, tenha pego um inimigo seu, que odiasse muito, e ao invés de matá-lo, enviasse para a masmorra. E dissesse ao carrasco, ao carcereiro, dissesse para ele, olha, eu não quero que esse meu inimigo morra. Eu quero que você o torture de dia e de noite. E eu quero que você o alimente e não o deixe morrer. Se esse meu inimigo chegar a morrer, é você quem vai parar no lugar dele. Eu quero que ele seja torturado até os 80 anos e não deverá morrer. Alimente ele da forma que for possível e torture-o até o limite da dor, mas não o deixe morrer. Eu quero que ele fique sofrendo eternamente até os seus 80 anos. Olha, sinceramente, nem Hitler, nem Nero, nem Calígula, por mais diabólicos que tenham sido, nunca me chegou essa notícia de que eles tenham feito tal atrocidade para nenhum dos seus inimigos, por mais odiosos que tenham sido esses seus inimigos. Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Nenhum desses imperadores, que hoje pela história são considerados personificações do mal, nenhum deles, por mais odiosos que tenham sido, considerou torturar os seus inimigos por anos e anos e anos. Mas nós consideramos Deus um ser que é pior do que eles, que tem um ódio tão profundo pelos seus inimigos que irá torturar eles eternamente. E olha que nós não estamos falando, não é nem de alguém que tem estuprado ou alguém que tem assassinado. Estamos falando de alguém que estava bebendo cerveja, estava tomando cerveja num bar e então ele morre. Ou estava num motel fazendo sexo antes do casamento e sai do motel e é atropelado, bate o carro e depois morre. Estamos falando disso, de uma besteira dessa. E nós atribuímos que Deus, por causa da sua loucura, só pode ser loucura, pega os seus filhos e começa a torturá-los eternamente por causa disso. Um Deus desse, portanto, é pior do que Nero, é pior do que Calígula, é pior do que Hitler, porque nenhum desses, por mais loucos que tenham sido, cogitaram fazer uma perversidade dessa. Mas os crentes, os cristãos, se curvam diante de um Deus que é profundamente diabólico. A minha alma fica indignada, profundamente indignada, quando eu vejo os cristãos se curvando diante desse Deus. Trocam a imagem do Deus bom, do Deus justo, do Deus que é amor, por este Deus que mais se parece com o diabo do que com qualquer outra coisa. É claro que a maioria das pessoas adoram aquilo que não conhecem. Ouviram falar que Deus era esse bicho monstruoso e mostraram para elas algumas palavras da Bíblia sem significado e sem contexto. E elas, por causa da sua carência, por causa dos seus medos, por causa das suas culpas, se deixaram aprisionar por causa desse pânico. Se aprisionaram a este pânico e se deixaram levar. Muitas outras já nasceram neste meio, neste ambiente, e desde criança já foi sendo ensinada para elas que Deus era isso. E elas, por causa do costume, por causa da tradição, foram assimilando e deixando serem levadas por causa disso. Até que chega o dia em que a realidade, a vida, bate a porta e elas precisam agora decidir quem é que elas realmente vão se curvar, diante de quem. Se é do Deus diabólico ou se é diante do Deus que é bom. As pessoas se deixam aprisionar e assim acumulam ainda mais medo na vida delas, mais angústia, mais pavor da morte, mais terror em relação à eternidade. E principalmente, perdem completamente o afeto delas em relação a Deus. Porque é impossível o ser humano amar aquilo que elas têm medo. Eu vou repetir. É impossível para o ser humano amar aquilo que elas têm medo. Infelizmente, é muito difícil as pessoas trocarem esse Deus perverso pelo Deus de amor e o Deus de misericórdia. Depois de um tempo, fica difícil virar as costas para tudo aquilo que aprenderam. E parece que é melhor elas ficarem onde estão. E já que passaram a vida toda nessa situação, que continuem assim. Mas de vez em quando aparece alguém que começa a torcer mesmo, que seja assim mesmo, que Deus seja bom, que Deus seja amoroso, que Deus seja cheio de misericórdia. De vez em quando aparece alguém com essa esperança. Mas sempre esbarram naquela pergunta: mas e o inferno? O inferno existe ou não? Jesus falou do inferno. O que fazer do inferno que está descrito na Bíblia? Ora, Jesus realmente falou do inferno. Uma vez Jesus falou do inferno como fogo. Outra vez Jesus falou do inferno como trevas, como escuridão. Outra vez Jesus falou do inferno como um verme que fica comendo a pessoa e o verme nunca morre. Jesus falou do inferno de várias maneiras, mas também falou do céu também de diversas formas. Jesus falou do céu como alguém que tropeça num tesouro incrível e vende tudo que tem para poder se apoderar desse tesouro. Jesus também descreve o céu como alguém que joga uma semente e vira as costas, vai dormir e quando vê, tudo cresceu, tudo floresceu.
Jesus descreve o céu de diversas maneiras, mas seja como for, o que ele diz é que o céu, o reino de Deus, ele não vem com visível aparência. Ninguém pode dizer, ali está o céu. Ninguém pode dizer, ali, eu vou entrar no céu. Ninguém pode tocar no céu. O céu não está em um lugar geográfico. O que ele diz? O reino de Deus está dentro de vós. Ele está dentro, ele habita o coração. Ou seja, ninguém vai habitar o céu. O céu é que vai habitar os nossos corações. Em um outro momento, Paulo, um dos discípulos de Jesus, diz por meio de uma de suas cartas que o reino de Deus não é comida, não é bebida. Não é um banquete onde todo mundo vai sentar e vai ficar comendo. Não. O reino de Deus é paz, é alegria, é vontade de viver, é alegria de existir. E da mesma forma que o céu é alegria, é paz, é desejo de viver, é entusiasmo pela vida, o inferno também é angústia, é tristeza, é depressão, é desejo pela morte, é desejo de morrer. O inferno também é descrito de diversas maneiras para demonstrar, para significar algo que acontece no interior do ser humano. Porque da mesma forma que o céu não vem com visível aparência, o inferno também não vem com visível aparência. Ninguém pode dizer, ali está o inferno. Ninguém pode entrar ou tocar no inferno, porque o inferno também habita dentro de vós. O inferno e o céu são, portanto, estados da alma no ser humano. O inferno, ele pode habitar o meu coração, da mesma forma que o céu também pode habitar o meu coração. Jesus, portanto, descreve várias cenografias para designar esse estado de depressão, de tristeza, de desejo de morte. É escuridão, é fogo que fica queimando incessantemente, é um verme que fica comendo a pessoa por dentro e nunca morre. O trabalho de Deus, portanto, é nos tirar do inferno, nos tirar de dentro dele, porque muitos de nós já estamos mergulhados no inferno, em grande medida por causa desse medo do inferno, por causa do medo de Deus, por causa do pânico que foi criado, que foi construído para nos afastar do nosso Criador e nos dar insegurança, nos causar temor e terror, porque quanto mais inseguro eu fico em relação ao meu Criador, mais o inferno me habita, mais medo eu tenho, mais angústia, mais desejo de não existir. E quanto mais confiança eu tenho no meu Criador, naturalmente, o céu vai começar a me habitar. Portanto, meus amigos, pelo amor de Deus, acordem, se convertam ao Deus bom, ao Deus que realmente é amoroso e que deseja o nosso bem. Deseja que nós cresçamos em confiança nele, porque é só assim que nós vamos tirar esse inferno de dentro da gente e que vá saindo todo medo, todo terror, todo pânico, toda ansiedade, toda preocupação em relação ao futuro. E saiam dessas igrejas que difamam o nome de Deus, que constroem monstros e provocam as pessoas a adorar aquilo que não existe, aquilo que não é real. Procurem o Deus verdadeiro, e é isso que vai fazer vocês viverem e crescerem em amor.